a sua capa e a dobrou. Vamos? 2 Reis, capítulo 2, versículo 8. Diz assim, ó. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou. Feriu as águas, as quais se dirigiram para os 2 lados, e passaram amplos e seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu, no quê? Redemoinho. Não foi na carruagem de fogo, não, gente. Não foi no cavalo de fogo, não. Foi no redemoinho. A carruagem só separou dois. Amém? Passa por 13. Também levantou a capa de Elias que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão, e tomou a capa de Elias que dele caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu a sul. Vamos, terceiro capítulo da série de mensagens, quando Deus abre caminhos onde não existem. Irmãos, a história da fé ela é repleta de momentos de início, de finais, mas a Bíblia também ensina transição. Olhamos para as Escrituras e a gente vê a mão poderosa de Deus agindo em eventos que marcaram as nossas vidas, o começo de uma nova era, o começo de uma nova jornada. E existem milagres que Deus faz para começar coisas. Por exemplo, o milagre da criação, o chamado de Abraão, a libertação do povo de Israel do Egito. Estes marcam as circunstâncias da história de fundação, de início. Mas existem milagres que Deus faz para que a gente não deixe coisas morrer, para que as coisas não passem. E esses são os milagres da continuidade, são os milagres geracionais, são os milagres da sucessão. E é através da sucessão que se prevalece, que se dá permanência às obras. Amém? Amém? Deus tem sucessores para você. Deus tem sucessores para a herança que Deus te encarregou de fazer. Milagres, obras. E o milagre do Mar Vermelho foi sobre libertação da terra. Foi o nascimento de uma nação livre agora. O rompimento do passado com a escravidão. A gente já falou sobre isso. O milagre lá do Jordão com Josué foi sobre posicionamento. Foi sobre andar de encontro à terra prometida, sobre promessas, o início da conquista. Mas o Jordão com Elias e Eliseu é sobre continuidade. Sobre continuidade. Eu falo mais uma vez, sobre continuidade. Porque o que Deus começa agora se estende por nossa geração. O que Deus iniciou na nossa vida não para aqui. Não termina aqui. Deus tem levantado sucessores de homens valentes, dispostos a criar sucessores. Amém? Deus não é um Deus de moda espiritual. Deus ele não age por moda, Deus ele não age por tendência, porque tudo isso passa. Deus ele não começa o que não pretende continuar.
fidelidade de Deus, ela se manifesta na sua intenção de levar o temor, a sua obra, e dar continuidade àquilo que ele iniciou. Agora, a grande questão do texto aqui não é a subida de Elias. Embora a ascensão do profeta em Redemoinho seja algo espetacular, o foco teológico aqui recai sobre aquilo que fica, sobre o que permanece, e não sobre aquilo que passou. O que Deus mantém o foco sobre o texto é aquilo que permanece da obra. A preocupação do céu não é com a glória partida, mas com a eficácia da sucessão, com aquilo que foi gerado através do nosso ministério. Porque a verdade, e na verdade, o maior perigo da igreja não é a perseguição, não são as dificuldades. A perseguição muitas vezes ela fortalece, ela intensifica a fé, ela purifica a fé. O maior perigo da igreja é a descontinuidade. É o risco que a chama talvez em algum momento da nossa geração se apague por falta daquele que não entendeu que tinha algo para carregar, de uma visão que se perca por falta de sucessores fiéis. A história de Elias e Eliseu é um manual divino para a transição do poder, da perpetuação da unção. Eu pergunto a você hoje, se o pastor Fernando morresse, que permaneceria? Se a pastora dele morresse, o que permaneceria? A gente estava pensando sobre isso ontem, já começou ele. Vocês sabem que ela é super delicada, né? Vocês precisam pensar. Tem gente que não pensa nesse tempo, mas Deus nos deu um chamado de continuidade. A gente precisa pensar no nosso futuro. E o nosso futuro não se limita à nossa pessoa, se limita àquele que está disposto a carregar aquilo que nós criamos como ministério. Eu digo para você, o maior ministério que você tem é a sua casa. O maior ministério que você tem é a sua casa. O maior ministério que você tem é a sua casa. Você sabe que você coloca alguns pontos aqui para a gente refletir durante a nossa semana. Eu separei alguns aqui para a gente sair desse lugar pensando um pouquinho sobre o que a gente precisa viver nesse ano de 2026. Deus tem milagres para a nossa vida em 2026. Amém? Todo mundo recebe. E eu creio nisso. Mas eu não me envolvo com isso. Eu me envolvo porque a sua presença já está comigo. A travessia com Elias. A travessia com Elias não era sobre ir a algum lugar. Não é sobre experimentar sobre aquilo que Deus poderia fazer através dele. A travessia com Elias fala comigo e contigo a respeito de permanecer. Permanecer. Você consegue entender que o cenário aqui é um cenário de despedida? Mas a motivação de Eliseu, sabe qual é? Apego. Elias, o grande profeta de Israel, está prestes a ser recolhido. Elias sabia que ia subir. Sua missão já estava completa. Seu tempo havia chegado ao fim. E a gente agora tem um embate emocional tremendo. Quantos gostam de despedir? Eu não gosto de despedir. Eu não gosto de pensar em morte. Tem gente que não gosta de pensar em morte. E agora Eliseu se depara com esse sentimento. Chegou a hora de ver o meu amado, o servo de Deus, subindo. Talvez o seu
coração, as suas emoções, o desejo de Eliseu seria o quê? Já viu? Eu vivi essa temporada com ele, eu também quero ir com ele. E agora ele precisa lidar com o chamado de identificar. O seu tempo, apesar daquilo que os seus olhos já tinham contemplado, ele precisava entender que o tempo de realizações estava apenas começando. E ele entendia que a chave do futuro não estava somente na presença de Elias, fisicamente, mas na transferência de autoridade espiritual que ele carregava. Enquanto um se preparava para ir, o outro se preparava para dar continuidade. E essa aqui é a dinâmica da sucessão. O predecessor se desliga de toda dignidade. O sucessor se prepara para a responsabilidade. A travessia do Jordão não era um passeio, mas um rito de passagem. O último serviço de Elias para preparar o palco que Eliseu precisava subir. Deus sempre trabalha em gerações. Se diz um amém por isso? Deus sempre trabalha em gerações. A Bíblia, se você reparar, é a história de viagens. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Elias, Eliseu. Deixa eu te falar uma verdade do céu, meu irmão. O céu não pensa em eventos isolados. O céu pensa em linhagens espirituais. A obra de Deus é um rio que flui através delas. Cada geração há um trecho desse rio. Engraçado que na minha época, os louvores, vocês me conhecem, vocês sabem como é que eu sou, né? Eu gosto do rock, eu gosto do E essa geração, ela vem uma geração mais doce, mais sensível. E às vezes a gente tem uma ideia de desvalorizar o que eles estão vivendo por aquilo que a gente já viveu. Não que a gente já tenha vivido tudo que a gente tinha para viver, mas a gente tem a mania, como conservadores, de desprezar as novidades. E Deus é um Deus de novidades. Deus é um Deus que se renova também de geração em geração. E Deus, da mesma forma que trabalhou na nossa geração, dá a possibilidade de trabalhar através dessa geração. Deixa eu te fazer uma pergunta: que tipo de geração você tem plantado? Uma geração desvalorizada por aquilo que você já viveu, ou uma geração injetada por aquilo que você vive e sabe que precisa de continuidade para viver? Não para na gente, não fica paralisado na gente. Deus não reservou você só uma caixinha para que só você fosse o detentor de toda unção. Deus, ele preparou você para que através de você, aquilo que flui através de você se estenda por gerações e gerações, a maneira de Deus. Qual é a nossa maneira? Que Deus faça a nossa maneira. Nosso. Agora a gente também vive uma geração de entusiasmo inicial, entusiasmo de novidade, a popularidade no momento. E a gente precisa entender que popularidade atrai multidões. Agora, continuidade geracional exige maturidade, fidelidade, responsabilidade com aquilo que decidimos carregar. Exige capacidade de carregar o legado, de enfrentar os desafios que o antecessor, que provavelmente eu e você, não vamos ter capacidade para resolver. Isso precisa ser uma realidade para mim. Muita gente quer o lugar de Elias, mas pouca gente quer o peso de Eliseu. O lugar talvez potencialmente seja um lugar de honra. E o que Deus tem para a nossa vida é um lugar de peso, é de serviço, é de renúncia, para que Ele flua através da nossa vida.
Ótimo, ele diz assim, ó, a obra de Deus é maior do que qualquer homem que ele usa. Isso aqui é uma verdade fundamental, é a fundamentação de continuidade. Deus ele usa homens, mas não depende deles. Se a obra dependesse de um único indivíduo, a sua obra correria com ele. É por isso que ele prepara substitutos antes de que a transição aconteça. Amém? Onde estão os substitutos daqueles que decidem carregar o peso, a responsabilidade do chamado de Deus? Onde estão? Amém? Glória a Deus. A preparação de Eliseu é um processo de anos, garantindo que a obra de Deus em Israel não fosse interrompida pela ascensão de Elias. Eliseu precisou dizer assim, ó, não te deixarei. Ai, jornada de Elias e Eliseu até o Jordão aí é marcada por três pontos, três paradas estratégicas que funcionam como teste de fidelidade para a vida de Eliseu, de perseverança. Elias testa Eliseu 3 vezes. Primeiro acontecimento, Gigal, lugar de renovação da aliança, onde o povo de Israel renovou seu compromisso com Deus após a travessia do Jordão com Josué. Esse teste aqui, no começo, esse é o teste da memória da aliança. Lembra que a gente falou semana passada? Que Deus, a gente precisa, para viver as promessas, trazer a memória aquilo que Ele já fez, porque a gente tem mania de esquecer. Segundo lugar, Betel, casa de Deus, o lugar onde Jacó teve a visão da escada. Esse aqui é o teste da presença, da intimidade com Deus, da intimidade com o divino. E o terceiro lugar, Jericó, cidade das muralhas que caíram pela fé. É o teste da batalha, da capacidade de lutar, mas em Deus, quem luta com Ele sabe que a vitória é garantida. Amém? E em cada um desses lugares, ele sugere que Eliseu pare, sugere que Eliseu o deixe. Cada lugar é uma oportunidade de desistência. O teste não era se Eliseu era capaz de fazer a obra, mas se ele estava disposto a pagar o preço para receber o chamado de continuidade. Deus ele sempre testa perseverança de quem Ele pretende usar. Aí faz aquela coisa chata assim, ó, fala pro teu irmão assim, ó, Deus ele sempre testa, é chato assim, mas acorda ele, talvez ele tenha com sono. Deus ele sempre testa a perseverança de quem Ele pretende usar. Porque a perseverança é a prova de que a motivação é pura. O compromisso se torna inabalável. Quem não suporta o caminho nunca vai ser capaz de carregar a unção. Nunca. A unção não é um prêmio instantâneo. A unção não cai sobre o impulso. Não é para aqueles que buscam os atalhos. Cai sobre constância. A perseverança de Eliseu, o seu não te deixarei, era uma declaração de que ele valorizava a presença, de que ele valorizava o legado que Elias carregava, muito mais do que o seu conforto, muito mais do que conveniência. Eliseu não foi escolhido nenhuma escolha aqui por talento, foi aprovado por permanência. Permanecer. Você quer uma palavra do teu 2026, independente das circunstâncias? Permaneça em Deus. Permaneça em Deus. A W12 diz assim, ó, Deus procura mais por corações fiéis do que por habilidades raras. Deus está à procura de corações fiéis, porque a habilidade impressiona pessoas.
O talento pode abrir e gerar impulsos, aplausos. Agora, fidelidade atrai céu. A fidelidade é a qualidade que garante, meu irmão, a continuidade da obra. Porque continuidade e fidelidade, ela se baseia não no brilho humano, mas na dependência e na obediência de Deus. Depender, obedecer. Agora é interessante, a gente continua lendo e a gente percebe que o Jordão ele precisou ser aberto novamente. Amém, amém? Sim ou não? Chegar no Rio Jordão aqui é o clímax da jornada. O Rio já havia sido palco de grande milagre, a gente observou semana passada, lá no começo da Josué. Agora seria palco de um milagre de continuidade. O mesmo Rio, o Jordão, símbolo de transição de fronteira. O mesmo Deus, Deus que não muda, cujo poder não diminui. E a gente percebe que agora a gente tem essa manifestação do mesmo Deus em outra geração, em outra estação. O tempo da sucessão, meu irmão, da transferência do poder. A história diz que Elias bate para cá agora. E o Jordão faz o quê? Imagina. O negócio se abrir. O milagre acontece exatamente como no tempo de Josué. Mas com um propósito diferente agora. Deus, ele não entra na terra. Os homens não entram na terra. Mas agora é para sair. Em breve voltar. Deus ele está mostrando que ele não muda um padrão. Deus não muda um padrão. O poder de Deus é constante. O poder de Deus ele é fiel. E o poder de Deus vai continuar se manifestando na vida daqueles que decidiram obedecer em 2026. Agora o que Deus muda são os instrumentos. Elias até então é o instrumento da vez. Mas o poder é o mesmo que agiu através de Moisés, é o mesmo que agiu através de Josué. O Deus que abriu antes não perdeu o poder para abrir de novo. E nesse ano, meu irmão, da mesma forma que você viu o Rio se abrir no ano passado, vai se abrir de novo. E na segunda estação do tempo desse ano, Deus vai abrir de novo. Deus vai abrir de novo para te levar a novos lugares, a novas experiências de provar e ver da sua bondade, da sua misericórdia. Deus não muda padrão. Milagre não é um evento isolado da história. Milagre, talvez para muitas igrejas tenha sido tempo de saudosismo, mas milagre não é saudosismo. Deus não é saudade, Jesus não é só saudade, Jesus é presença, milagre é presença. Não quero lembrar só do meu lado com saudade, eu quero lembrar dele porque ele esteve comigo hoje de manhã, ele estará comigo na parte da tarde, ele vai dormir comigo, ele vai me acompanhar aonde quer que eu vá. Deus não te chama para ver somente de lembrança do que ele fez no passado, mas ele chama para você para continuidade. E continuidade é a manifestação do poder de Deus no nosso presente. E aquilo que a gente planta agora, deixando Deus manifestar o seu poder, servirá de exemplo para a nossa geração futura. Vou falar uma coisa: quem vive de memória e não tem fé presente, transforma aquilo que Deus tinha preparado em forma de avivamento no museu. A fé que olha somente para o passado, como prova de fidelidade de Deus, mas não age no presente, esperando que Ele faça tudo sem você dar o passo que você tem que dar. Isso é fé no que aconteceu, não é fé de futuro. E alguém lembra o que significa fé? Alguém lembra? Opa, fundamento do quê? Mas, se eu espero, é futuro.
de vir, e aquilo que eu espero aquilo que Deus vai realizar através da minha obediência, do meu posicionamento. Esse livro diz assim, ó, Deus não me chama para viver no passado, mas para confiar no presente dele. Confiança no presente de Deus, meu irmão, é o que nos impulsiona a bater sobre as árvores. Mesmo que o milagre ainda não tenha acontecido antes, Deus ele nos impulsiona, Deus ele nos chama para fazer coisas que talvez ninguém nos vai fazer. Ou talvez para fazer coisas que algumas pessoas já ousaram fazer, mas com a nossa identidade, com o nosso jeitinho. Mas ele tem coisas a realizar nesse ano de 2026 através de você, do seu jeito, com a sua identidade, a sua maneira. A capa não caiu por acaso. A capa de Elias não cai por acaso. A capa de Elias cai por conta de posicionamento. Esse aqui representa para a gente o momento da transferência da unção. E transferência de unção é crucial. Elias é levado ao céu e a capa, o símbolo da sua autoridade, cai. A capa não cai em Gilgal, o teste da presença, né? Não caiu em Betel, o teste da presença. A capa não cai em Jericó, o teste da batalha. Cai depois da travessia. Cai no momento exato em que Eliseu se prova fiel, prova a sua fidelidade até o fim. Talvez aquilo que limitava a sua jornada. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Posicionamento define transferência. Posicionamento define transferência. A unção não é distribuída aleatoriamente. Ela é entregue àquele que se posiciona corretamente, que demonstra perseverança, que demonstra compromisso inegociável. Eliseu estava no lugar certo, na hora certa, porque ele escolheu estar lá. Não há coincidência, não há fatalidade. Eliseu, ele segue, ele está determinado a acompanhar com os seus olhos todo o momento do seu lado. Quem quer cabo, meu irmão, precisa estar disposto a chegar até o final da jornada, até o final do caminho. Muita gente quer unção sem processo. Talvez essa seja a administração que a gente tem. Quer resultado sem jornada. O poder sem a preparação. A autoridade sem caminhada. Mas a autoridade espiritual é forjada no caminho. A autoridade espiritual é forjada nas denúncias, nos testes. E a gente precisa entender que Deus ele não está disposto a entregar a capa para quem resiste no meio do processo. A perseverança de Eliseu foi o preço que ele teve de pagar para receber dupla porção. Pensa na questão do pessoal. A graça é cara porque nos custa a vida. Essa aqui é linda, né? A graça é cara porque nos custa a vida. No tempo onde a gente tem desmerecido a graça, tem desbaratinado a graça, tem tratado como qualquer coisa. Eu posso fazer qualquer coisa, eu posso viver a minha maneira, do meu jeitinho, eu posso pegar o quanto eu quiser. Tanta gente transformando graça em graça. Aí vem o pensador e fala assim: a graça é cara porque custa vida. A graça da unção é um presente. Mas exige mudança e resposta radicais. A capa custa renúncia. A renúncia de uma vida comum para abraçar o chamado em comum. Custa tempo. O tempo de serviço, de discipulado, de se autodisciplinar através da palavra.
custa fidelidade. Fidelidade em permanecer, mesmo quando o caminho é difícil. Essa custa vida. Pegar a capa no fim. Você entender que pegar a capa é começo. Eliseu pega a capa de Elias. O processo de sucessão está completo. Mas a posse da capa é apenas um prelúdio daquilo que ainda há de vir. Daquilo que está por vir. Eliseu pega a capa. Ele tem símbolo de autoridade. Mas a pergunta é: está baseado naquilo que ele pegou, é se e o que Eliseu está disposto a fazer com ela. Deixa eu te falar uma coisa: unção não é troféu para ser liderado. Unção não é o lugar mais alto que você pode chegar para que as pessoas admirem você, te avaliar por aquilo que Deus faz através de você. Unção é ferramenta para ser usado nas mãos dele. Deus não dá a unção para admirar. Deus dá a unção para que ele possa usar. Sabe o que a gente precisa? De pessoas que estejam dispostas a falar assim: Deus, me usa de verdade. Não para que as pessoas reconheçam algo, mas para que as pessoas reconheçam a tua glória através de mim, a tua graça através de mim. Unção é para serviço, para manifestação do poder de Deus a favor do povo. Fala assim que tem uma mais uma vez, unção sem ação vira peso. Quantos querem unção dobrada em 2026? Quantos querem? Se você continuar parado, irmão, sabe que sua vida continua pesada. Vida pesada. Talvez você nas suas orações você fale assim: Senhor, mas eu oro, eu te busco, eu leio a tua palavra, mas esse peso não sai de mim. Talvez você tenha experimentado da unção que Deus tenha derramado sobre a sua vida, tenha derramado sobre a sua vida, mas a tua falta de atitude, a tua falta de ação transformaram aquilo que Deus colocou sobre a sua vida em peso. E tudo aquilo que tem peso não tem manifestação do poder de Deus. A unção que não é exercida se torna um fardo, uma responsabilidade não cumprida. Se já está numa mesa, agora não lembro. Ele falou assim: mas eu não consigo estar num lugar sem exercer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu entendo, eu compreendo. Porque a unção que Deus nos deu não foi nos porcionada para que fosse paralisada. Foi para efetividade na obra que Ele tem escolhido para a nossa vida. Responsabilidade é diretamente proporcional ao dom que Deus distribuiu sobre a nossa vida. Responsabilidade também precisa aumentar junto com a unção. Eliseu conseguiu entender que ele não podia se dar o luxo de guardar a capa. Ele precisava provar que a unção de Elias estava também agora sobre ele. O pensador cristão diz assim: Deus usa homens que oram, não homens que exibem. Deus usa homens que oram, não homens que se exibem. A verdadeira ação da unção, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, começa com oração. Começa na dependência de Deus. Capítulo 5, mas o poder, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: o poder não vem com você, o poder vem do alto. A unção
é para serviço de humildade, não para ostentação. Está pesado a palavra da cabeça? Quase terminando. Para você sair daqui pensando nele. E a gente tem a revelação da história, a continuidade. Que Eliseu precisa voltar onde? Ao Jordão. O teste final da unção é a repetição do milagre. Eu vou repetir. O teste final da unção é a repetição do milagre. Mas em condições diferentes. Eliseu recorre ao Jordão. O mesmo lugar onde agora Jeremias se manifestou pela última vez. Agora, imagina, você está acostumado a viver milagre, bênção atrás de bênção, estando do lado de outra pessoa, e agora você está sozinho. Agora não tem mais Elias. A referência humana se foi. Eu fico olhando algumas vídeos que a gente para conversar, né? E a gente, no final de semana passada, a gente teve a oportunidade de estar conversando com um casal, e a gente percebeu que eles migram de igreja em igreja e continuam. A frustração é sempre a mesma, sempre a mesma. A decepção é sempre a mesma. E é perceptível, é notório que a esperança não está firmada em Deus, a esperança está sempre firmada no pastor. Deixa eu te dar uma informação, meu irmão. O pastor vai falhar com você. Enquanto a sua referência for humana, você vai continuar vendo falhas. Eu gosto de uma frase que diz assim: quando admiráveis são as pessoas que nós temos a oportunidade de acompanhar de perto. Perdão. Quão admiráveis são as pessoas que nós temos a oportunidade de acompanhar de longe. De longe, irmão, no YouTube, no videozinho, é todo mundo perfeito. O pastor é o homem mais espiritual do mundo. Quando for o pastor não tem que ser espiritual, meu irmão, você está entendendo? Mas ele é um homem. E se você colocar a sua referência somente no homem, ele vai falar com você. E Eliseu está diante desse desafio agora. Perdeu a referência humana. Você precisa entender o que é que sobra quando a referência humana frustrar você. O que é que vai sobrar quando a referência humana se for? E a gente está diante de um grande desafio, porque ele não tem referência humana e também não tem multidão para aplaudir o milagre. Os profetas estavam observando de longe. Não tem referência visível. Agora está Eliseu, a fé, a capa e o rio. Esse aqui é o momento da verdade. Onde a fé de Eliseu ela é confrontada com a realidade do desafio. Esse aqui que a gente está vivendo aqui hoje, nesse momento, é onde a nossa fé ela é testada. Talvez o que a gente esteja vivendo por dentro sejam coisas que só estão dentro do nosso coração. O coração de Deus é um desafio que há por vir. Chega um momento, esse momento vai chegar para você em determinado tempo, em que a sua fé não pode mais se apoiar em pessoas. A fé de procuração, a fé emprestada, tem seus limites. Fé madura anda sozinha com Deus. É o momento que o discípulo precisa se tornar mestre em algum momento. O sucessor precisa se tornar líder em algum momento. Eliseu precisou descobrir se o Deus de Elias agora também era o Deus de Eliseu. A unção, meu irmão, ela só se torna pessoal quando é ativada pela fé individual. Agostinho
quando diz assim, ó, Deus nos conduz a lugares onde apenas Ele pode ser o nosso apoio. Talvez seja esse o seu ano, onde Deus vai conduzir você a lugares onde só Ele vai se tornar o seu apoio. Talvez você precise disso. Talvez tudo que você precisa para viver e romper no ano de 2026, para quem não sei, no ano de 2025, seja isso. Lugar de solitude, lugar de solidão. A solidão de Jordão era um ambiente perfeito para Eliseu descobrir a suficiência de Deus. Eu te falo, tem gente que em 2026 precisa experimentar da suficiência, da presença de Deus. A gente precisa disso. Eliseu chega e faz a pergunta que ecoou na história da fé. Onde está? Onde está? Vou com exclamação. Onde está o Deus de Elias? Aí eu pergunto, onde está? Essa aqui não é uma pergunta de dúvida, não é um questionamento sobre a existência, sobre o poder de Deus, é uma declaração de fé. É um clamor que invoca a manifestação do poder que ele sabe que acabou de herdar. Eliseu não pergunta para saber se Deus existe, ele pergunta para ativar aquilo que ele já recebeu. Essa aqui, meu irmão, é a oração que transforma o potencial em realidade. O símbolo acaba em poder que gera milagre. Quem confia, bate nas águas, não negocia com o medo, não negocia com os questionamentos do interior, não negocia com a dúvida. A ação de bater nas águas é a resposta prática à pergunta: onde está o Deus de Elias? Bater nas águas é um ato de fé. É a demonstração de que a fé de Eliseu estava viva, estava ativa. É dizer assim: o meu Deus Todo-Poderoso fez e realizou através de Elias. Esse mesmo Deus vai realizar um milagre através da minha vida. Talvez tudo que você veja, tudo que você viu no ano passado, você assim, mas Deus realizou na vida do irmãozinho, mas Deus realizou na vida do pastor. Por que Deus não realizou na minha vida? Talvez falta essa vontade de falar: cadê o Deus? Cadê o Deus? De tacar a tua capa na água, de confiar, de não negociar com esse medo. Bater com a capa nas águas é dizer assim: ó, se ele fez, ele faz, e na minha geração ele vai continuar fazendo. Se ele derramou sobre a vida dos meus pais, se ele derramou sobre a minha vida, certamente vai continuar derramando sobre a vida dos meus filhos, nos anos que talvez eu não consiga vê-los, mas eu sei que aquilo que eu estou plantando hoje, aquilo que foi plantado lá atrás, vai se transformar em resultado ativo de milagres e milagres sobre milagres. Através da vida dos meus filhos, dos meus netos, até hoje eu não consigo mais enxergar. Já Spurgeon diz assim, ó: a fé verdadeira sempre se move em direção a Deus, porque o alvo é Cristo. A fé de Eliseu não fica parada na margem, sabe o que ela faz? Ela se move em direção ao desafio. E quando nos movemos em direção ao desafio com fé, sabe o que Deus faz? O poder de Deus se manifesta. Resultado desse clamor aqui, eu estou terminando,
é o agir de Deus imediato. Jordão, meu irmão, se abre a quem não interrompa. Diz o bate, Jordão se abre, a obra continua. O milagre da continuidade é a prova de que Deus ele não está preso a um único homem. Deus não perde o profeta. Ele foi agora. Deus ele ganha uma geração. A obra profética de Israel, meu irmão, foi preservada através da vida de quem? De Eliseu. Ministério de milagres se intensificou. Muita gente fala sobre milagres que Elias fez, mas se você ler a narrativa da história de Eliseu, fez muito mais milagres do que Elias. Realizou muito mais coisas do que Elias. Deus ele não tem prazer em ungir para um momento. Deus unge você para uma missão contínua, uma missão de continuidade. E há uma unção sobre a nossa vida nesse ano, meu irmão, de continuidade, de geração, de ver milagres do passado como testemunho, mas experimentar de milagres no nosso presente. A unção tem um propósito de transferência, transcende de vida. E quem entende isso, irmão, não fica só na retenção da capa, não fica só guardando. Já viu aquela pessoa que não gosta de expor? Quem entende isso usa aquilo que Deus deu para ser usado. Deixa eu te falar uma coisa: unção, ministério, propósito, vida, ela foi te dada para ser gasta para Ele, para cumprir missão para Deus na terra. E fazer isso, gastar a nossa vida, revela que o poder e a autoridade de Deus continuam se estendendo com a nossa geração. Se coloca em pé, ligando. A história de Elias, Elias e Eliseu não é apenas um relato bíblico, é um espelho da igreja de hoje. Precisa ser referência para a igreja de hoje. Transição já aconteceu, a autoridade ela foi transferida. Deixa eu te revelar uma coisa, talvez você não saiba. O poder, meu irmão, está disponível sobre nós. A capa já caiu. A unção de Deus está sobre essa geração. O rio ainda está aqui. Os desafios, as fronteiras, os obstáculos ainda existem. Pergunta mais se Deus é o meio. Ele é imutável. A pergunta que a gente precisa sair daqui, enquanto nos nossos corações é: será que a gente está disposto a bater nas árvores? Será que a gente vai ter fé, perseverança para dar continuidade a esse ano, da mesma forma que Eliseu teve? Para que a gente atinja aquilo que nos foi entregue? Porque quando a unção continua, meu irmão, o céu confirma. O céu confirma. Feche seus olhos. Talvez esse seja o momento. Esse seja o momento. Você consagrar esse meu tempo a Ele. Esse seja o momento. Talvez esse seja o tempo. Deus chama você a essa responsabilidade.
começasse a nova chave. Feche os olhos,